Olá, capricornianos, capricornianas, eu sou o PV e esse é o Tarô das Estações. Vamos lá para mais uma leitura para vocês? Lembrando sempre que essa é uma leitura geral, não tem como ressoar com todo mundo, então você só pega aquilo que fizer sentido na sua realidade, tá bom? E você provavelmente está aqui pelo seu signo solar, que é para Capricórnio, mas você também pode buscar o signo da sua Vênus, da sua Lua, do seu ascendente. Podem ter informações complementares nessas outras casas, tá bom? Mas vamos lá para a leitura de vocês. Vamos começar aqui com uma energia inicial do signo de Capricórnio. Opa. Veio aqui o mundo, o arcano 21. Vamos ver então, pensar aqui juntos, né? O mundo saiu bastante na outra leva, né, de leitura dos signos. Não sei se saiu para vocês, Capricórnio, mas depois dá uma olhadinha lá. O mundo, vindo como energia inicial, já me traz uma noção de... Me vem a palavra continuidade. E geralmente o mundo está muito associado a uma conclusão de um ciclo, né? Mas ele também pode representar um apelo, um convite a continuar algo que você já esteja fazendo. Porque ele fala sobre, como eu falei, ele fala sobre completar alguma coisa, né? Mas para você completar, você precisa persistir. Você precisa perseverar em algum movimento, em alguma ação que você esteja empreendendo. Então, o mundo aqui, mais do que uma conclusão, ele mostra que essa conclusão está no horizonte, mas que você precisa continuar caminhando. Então eu não sei, né, exatamente o que você está fazendo, e aí você adapta dentro daquilo que fizer sentido para você. Pode ser num emprego, pode ser numa relação, claro, coisas que sejam minimamente saudáveis, tá? Não estou falando para você continuar com um relacionamento abusivo, tóxico, ou com um emprego que está te sugando e você não está conseguindo crescer. Eu estou falando daquilo que você vê que tem a possibilidade de continuar crescendo, né, de alguma forma. Então aqui o mundo, ele me fala, ele traz uma mensagem de perseverança, sabe? Persevera dentro daquilo que você vem fazendo, mesmo que às vezes é natural, né, que a gente tenha algumas dificuldades, percalços no caminho, mas se você entende que aquilo tem um propósito, que aquilo te faz bem de alguma maneira, persevera, porque é como se você estivesse já vendo ali ao longe a linha de chegada e você precisa só continuar nadando, continuar correndo, caminhando, né? Para ficar uma coisa mais tranquila. Continue caminhando dentro das suas possibilidades, porque algo vai se concretizar aqui, sabe? Você vai colher, porque também não posso deixar de falar, o mundo, ele é um arcano que vai falar muito sobre a colheita, né? Sobre as conquistas, sobre os aprendizados da jornada. Então é como se viesse esse incentivo da sua própria espiritualidade. Me veio essa palavra na cabeça, né? A ideia da espiritualidade, caso você creia em alguma coisa, vem que falando, olha, aguenta mais um pouco, que a gente está contigo e isso que você está almejando vai se concretizar. Talvez não da forma exata que você idealizou lá no começo, mas é benéfico, é frutífero. Então, força dentro dessa jornada, tá bom? Uma mensagem bem esperançosa aqui do mundo abrindo para vocês, capricornianos e capricornianas. Vamos ver se o tarô vai continuar, talvez, expandindo, né? Um pouco disso. Vamos pensar aqui primeiro uma carta de prioridade para vocês nesse momento. Carta do Mago, né? Nossa, acho que já teve essa dobradinha em alguma dessas leituras recentes. Não vou lembrar agora o signo. Mas a gente tem o arcano 1, né? O Mago. Aqui, né? Como prioridade. Que vai falar assim, olha, continua. Força mesmo, né? E acredita no seu propósito, tá? Mas vamos ver aqui o desafio. Gente, não quer sair. Eita. Vieram duas cartas aqui. Vou aceitar aqui para o desafio a primeira que caiu. Não, vou aceitar as duas. Senti de aceitar as duas, tá? Como desafio aqui. Ah, falta a última, né? Que como teve uma carta extra, um bônus, que o tarô decidiu assim. Mas vamos ver aqui o conselho. Me parecem ser coisas bem objetivas, tá? Não sei se vai ter muita firula aqui, não. Carta da Imperatriz como conselho para esse seu momento. Olha, carta do... Vamos lá por parte, né?
carta do mago como prioridade. Traz aquela ideia da autoconfiança, sabe? É como se aquela mensagem do mundo aqui, vocês não estão vendo, eu estou apontando aqui para o mundo, de continuidade, de perseverança, aqui no mago fala, olha, você precisa priorizar a si mesmo, nesse momento, e priorizar os seus empreendimentos, aquilo que você está fazendo, mas acreditando no seu potencial, resgatando a sua autoconfiança, porque a carta do mago é uma carta que vai falar sobre eu tenho os recursos para transformar a minha realidade, eu tenho os recursos para poder criar alguma coisa, e ao mesmo tempo a Imperatriz está aqui, né? O mago com Imperatriz são duas cartas de criatividade, de criação, de trazer algo à vida, né? Trazer algo para o mundo material. Então, são cartas que já estão conversando aqui para mim, reforçando essa ideia de autoconfiança. Porque se você não crê no seu potencial, se você não crê nas suas qualidades, nas suas capacidades, eu não estou falando que você o PhD em tal coisa. Eu estou dizendo que você já tem algo com que você já possa começar a trabalhar. Então, vou até seguir um caminho aqui, né, que me veio à mente, de se o mundo está falando aquilo ali de perseverar, o mago está falando também isso, sobre sua autoconfiança, mas ele também está falando, olha, e você pode até pensar em outros caminhos, outras estratégias, começar algo, né, que você esteja protelando muito tempo, que está ali adormecido, guardado, talvez seja o momento de fazer isso, né? E como eu falei no começo, priorizar-se, talvez seja o maior recado aqui nessa leitura. E acho que é um priorizar-se que está muito ligado ao profissional, muito ligado às suas competências, às suas habilidades, aquilo que você precisa desenvolver, aquilo que é bom, sabe? Aquilo que tá tudo bem você reconhecer que você tem qualidades, que você tem. Isso não é vaidade. Na verdade, isso é exercício de auto-amor, quando a gente reconhece aquilo que a gente já tem dentro de nós de positivo, sabe? E como desafio, a gente teve as duas cartas, né? O tarô quis mandar duas, né? A gente tem aqui o Hierofante e aqui a gente tem o carro, né? 5 e 7, respectivamente. Então, como desafio, me fala a carta do Hierofante, tá? Falando sobre estudos, sobre aprendizados que você possa ter com outras pessoas, mas aquilo que você já tem, que você possa transmitir. Então, a gente pode até falando com uma parcela aqui de, não sei, professores, pessoas em função de ensinar, de passar algo, terapeutas, psicólogos, alguém que está nessa função de transmitir conhecimento. Uma parcela de vocês talvez esteja resistindo a esse chamado, que está ali talvez adormecido, já o canto da sereia tocando há bastante tempo, mas você está ali resistindo. E eu sinto que é muito por conta dessa baixa autoestima, dessa baixa autoconfiança que você tem. Então, não resista, tá? Mas, por um outro lado, o desafio talvez seja aprimorar-se, né? Você com uma certa resistência para poder fazer alguns cursos, fazer alguns movimentos de aprimorar as suas qualidades, sabe? Lembra que eu falei ali, não é como se você fosse o PhD que já sabe tudo, né? Na verdade, você precisa lapidar os seus conhecimentos. Me vem a ideia de atualizar. Você pode ser alguma área profissional sua que você já trabalha há muito tempo, mas está precisando de uma reciclagem, está precisando de uma atualização mesmo, né? Para os tempos atuais, né? E com o carro aqui me fala sobre ansiedade. É como se fosse um ciclo de retroalimentação. Assim, a sua ansiedade impede você de avançar, e aí você se sente mal e se sente menor por conta disso, que vai alimentar a sua baixa autoestima, a sua baixa autoconfiança. Mas a gente tem um mundo regendo isso aqui, essa leitura, né? Então falando, olha, continua, porque você vai chegar nesse mundo, você vai chegar nessa conclusão, mas você precisa fazer o famoso seus corres, sabe? Seus corres aí, fazer seus movimentos para que isso se concretize na sua vida, né? Mas toma cuidado com a ansiedade, com a afobação, com a vontade de já estar lá, quando na verdade você precisa vivenciar o hoje para chegar no amanhã, né? E claro, isso é uma metáfora, né? Um simbolismo aqui de respeitar os próprios processos, mas não ficar na inércia, porque o carro é uma carta de movimento. Se eu tô falando para não ter ansiedade de dar afobação, mas eu também não tô dizendo para você ficar estacionado, né? Você precisa estar em movimento, precisa estar exercendo. Então, vejo que algumas pessoas aqui nessa leitura possam estar tendo um convite para sair da inércia. Talvez inércia seja uma palavra um pouco pesada, mas assim, de uma certa prostração, uma certa procrastinação. Precisa vencer isso, porque o mago está dizendo que você já tem essa possibilidade, o mundo está dizendo que é só você continuar
fazendo algum movimento, né? Ou iniciar para alguma parcela aqui de vocês, né? E com a carta da Imperatriz como conselho, a gente já tem, como eu falei, o combo Mago com Imperatriz, trazendo essa noção de esse processo pode ser mais leve se você acolher a si mesmo. E ao mesmo tempo, ele é muito frutífero, né? Porque também a gente tem o combo, o mundo com a Imperatriz, né? Que são cartas de coisas florescendo, colheitas e coisas florescendo, né? Sementes que estão plantadas já estão começando a florescer. Então, tem uma energia criativa que você precisa usar e que você precisa resgatar também, né? Às vezes a gente tem algumas qualidades, né? E me veio isso à cabeça antes, mas agora eu vou falar porque voltou, né? Estava conversando com meu irmão ontem e ele sempre desenhou quando criança, né? E a gente estava tendo uma conversa, eu, ele, minha mãe. E aí a gente estava falando, minha mãe estava falando pra ele, né? Que ele nunca mais desenhou, ele já é um adulto, né? Nunca mais desenhou, deixou ali de lado e tal. E aí a gente estava falando, poxa, mas você sempre desenhou bem, né? E aí ele, mas eu não desenho tão bem assim, mas olha, ele desenha 1000 vezes melhor do que eu desenho e do que muita gente que eu conheço desenha, né? Então, e mesmo ele não é esse ponto de ser melhor ou não. O ponto é que ele gostava de fazer isso, ele sempre gostou, mas a vida foi acontecendo e ele foi meio que deixando isso de lado, né? E aí por isso que eu falei essa palavra resgate, né? Por que não resgatar essa qualidade, ou esse hobby, esse prazer mesmo, né? Porque ele gostava de desenhar por hobby, por prazer, era divertido pra ele. Por que não resgatar isso, né? E aí acho que a Imperatriz, ela vem como um conselho de faça isso por si mesmo também, né? Porque acho que isso nutre, né? E a própria constância, a própria rotina de treino, né? Ou de em contato com algum tipo de habilidade que você tenha ou ainda tem, vai aprimorando, né? Que a gente falou ali da atualização, né? De aprimorar-se de alguma forma. Então pode ser um caminho bonito, que você pode render frutos, e eu não estou dizendo apenas frutos materiais, monetários, profissionais, mas frutos internos, sabe? De uma conquista de caramba, eu sou bom nisso, isso me faz me sentir bem comigo mesmo, né? Eu acho que não tem preço esse tipo de sensação. Enfim, essa é a leitura para vocês, Capricórnio. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se fez sentido para vocês. Compartilhe esse vídeo com quem está precisando de um direcionamento, uma reflexão nesse sentido. E se você quiser também aprofundar mais na sua realidade, né? É uma leitura geral aqui. Você pode mandar uma mensagem para mim pra gente poder abrir o tarô na sua energia, no seu momento atual, tá bom? Um grande beijo pra vocês e a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau.